Mas naquela época da reforma, naqueles anos, quando também queriam, como vai ficar isso dentro da igreja evangélica? Isso era discutido. Isto era discutido. Naquela época não existia descartável. Naquela época não existia descartável, mas existia copinho. Mas só ele que não tem copo? Sim. Agora imagina uma igreja com 500 membros. Até os copos eram diferentes naquela época. Era outro material. Assim, mas imagina uma igreja com Houve uma 500 evolução membros. até nisso, né? Ok. Só para pegarmos um pouco a Bíblia, que ainda não chegamos na parte de razões bíblicas. Mas só o termo cálice. Alguém leia Mateus 20, 22 e 23. Esses estudos iniciais, essas partes que são iniciais, a nossa preocupação, ou o nosso foco, realmente é a razão histórica. Então, essa é a razão para que não estamos lendo versículos, e leremos bastante, ao tratarmos das razões bíblicas. Mateus 20. Mateus 20, 22 e 23. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Está se referindo aos cálices que nós falamos aí? Descartáveis ou não descartáveis? Não. Tem algo a ver com o sofrimento de Cristo. Está vendo? Quando chegamos na parte da interpretação da Bíblia, em versículo, tem a ver com o sofrimento de Cristo. Inclusive, me parece que é esse texto onde o outro evangelista introduz com a conversa, onde Jesus diz: existe um batismo com o qual eu serei batizado. Espera aí, depois que passou pelo batismo de João Batista, passou pelo batismo de João Batista, disse: existe um batismo com o qual. Espera aí, só um batismo. Só um batismo. Então, por que existe isso? E Jesus estava apontando o batismo principal. Esse é esse. Seu sofrimento, sua morte na cruz. Então, se alguém quiser conversar com você sobre cálice, você tem esse versículo. Isso é início. Teremos mais versículos. Um outro ponto é o acesso à mesa da comunhão. Deveriam ser admitidos apenas os crentes? Ou o acesso seria para todos? Ponto de discussão. Alguns até hoje, só para crentes. Nem o coitado novo convertido tem direito. Já viram isso? Só para membro, né? Só para membros. O novo convertido é de segunda categoria. O membro é de primeira categoria. Irmãos, estão vendo a confusão que isso causa? Faz a diferença. Já está discriminando. Discriminou. Isso é seríssimo, isso é sério. Ó, a pessoa que é nova, alguém que é novo convertido, que dá esse testemunho, todo mundo vê que realmente houve mudança. Qual é a diferença com o membro? Qual é a diferença? Alguns grupos dão acesso aos novos convertidos. Outros grupos não dão acesso.
Major, com relação a essa parte do acesso à mesa, né, da comunhão, já ouvi a explicação de que não se daria acesso aos novos convertidos, justamente porque eles ainda não têm completa ciência de como seria o Evangelho, ou então são neófitos, não têm pleno conhecimento. Sim, Por isso, para evitar que eles comam e bebam indignamente, entrando naquele texto de Coríntios, eles falam que deixam só para os membros, porque os membros já são pessoas mais maduras na fé, que têm mais entendimento. Eu já ouvi essa explicação. A realidade é que eles não dão para quem não é batizado. Essa Não, a mas realidade. é nesse ponto que eu quero chegar. Vem de lá histórico. Isso aí é a verdade. É nesse Isso ponto daí, que eu Porque se eu for de uma outra igreja e eu falar, não, mas eu pertenço à igreja tal, presume-se que eu fui batizado na igreja tal, Sim. então eu, de fora, posso tomar. Pode. Mas o recém-convertido da igreja dele não pode Não tomar. pode. Por quê? Bem, nunca pensei nesse ponto. Bem colocado, mas é justamente para ir para esses pontos aí, para onde estamos indo. Porque a discriminação, muitas vezes a minha igreja não discrimina ninguém, é crente de outra igreja, examine-se a si mesmo. Outras igrejas, não, tem que ser da minha igreja. Se não for desta igreja, Não, mas é assim mesmo. se não for desta igreja, não tem direito de igreja. Afinal, categorizando o quê? Você está Discriminação. vedando o acesso a Cristo? Eu ia com a minha tia não participar. Gente, É só prova disso. e lamentavelmente muita gente que está nos lugares onde isso é feito nem se apercebem da confusão de toda essa controvérsia. Nem se apercebem. Ia falando. Então, porque eu participei o meu tempo da faculdade na igreja presbiteriana e lá não era mesmo da igreja presbiteriana, mas o pastor dizia, quem estiver em comunhão com o Senhor pode participar da mesa do Senhor. Então, aqueles que tinham comunhão podiam participar. Agora, tem outras igrejas, por exemplo, já ouvi, que os batistas, se não for membros da batista, não pode participar da mesa. Pode falar que participa de outras igrejas, mas não tem comunhão. Mas Só que isso está hoje, não equivocado sei, Eu fui hoje, discriminada. hoje, Mas hoje em dia tem Mas outras mais linhas. fácil. é o seguinte, Aí já é equívoco. hoje eu tomo um pouco de cuidado Não, mas eu fui em discriminada. generalizar. Porque lá tem Sabe várias por quê? batistas. Há Exato. ramificações, há várias Eu batistas. fiz até E seminário. algumas agem de uma forma, outras agem de Algumas outra realmente forma. deixam, outras não tem Mas nada disso. é correto o que o pastor ali agiu com você. É correto. Na presbiteriana. Mas Não, mas Na presbiteriana, eu na já mesa do tomei ceia A na mesa de- batista. Não naquela foi. Sim. É por isso que estou dizendo, há várias É, ramificações. da E outra, primeira batista. quando eu digo, já tomei ceia na batista, olha, irmãos, é só uma sugestão. É só uma sugestão. Discriminação que é feita. Como? Às vezes a gente está na feira, está viajando por uma cidade que não tem exército de salvação. Um exemplo só. Ou dentro da cidade que tem. Mas você visitou uma igreja. E o dia da ceia, se aquela igreja não discrimina, Você e participa. você, Aí comunhão com a sua igreja. se examinando, se vê em condições de tomar, nada impede dizendo, eu sou salvacionista e não tomo. Não tem nada a ver. Você pode participar. Não, porque o exército de salvação não proíbe tomar. O exército de salvação proíbe sim. É agir contrário à sua doutrina dentro da sua igreja.